Pois bem, minha gente, nós vamos dialogar sobre o tema Pessoas da Bíblia e as suas emoções. E hoje nós convidamos para estar conosco a Bispa Deide, que é bispa da Igreja Metodista, reeleita no último concílio geral da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ela que é bispa da Igreja Metodista na 8ª região, lá no centro-oeste do Brasil. Ela mora lá no Distrito Federal e vai nos abençoar nessa manhã. O povo está muito feliz de te receber aqui nessa manhã, Bispa. Eu vou deixar você falar sobre a sua caminhada na Igreja Metodista, as igrejas que a senhora pastoreou, mas seja muito bem-vinda à nossa igreja, pedindo a Deus para que você esteja conosco o mais breve possível presencialmente na Igreja Metodista em João Pessoa, para a gente tomar uma água de coco, comer um cuscuz e partilhar da amizade da palavra de Deus. Seja bem-vinda, fique muito bem à Amém. vontade aqui na nossa igreja. Amém. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Tayana, pastora local. Bom dia, Andréia Fernandes. E bom dia a galera toda que gosta de cuscuz, né? Eu cheguei aqui no Centro-Oeste. Cuscuz não é um prato assim muito de mineiro, não. Eu cheguei aqui no Centro-Oeste e aprendi a gostar muito, né? Faz parte da cultura aqui, do pessoal aqui na região da 8ª região eclesiástica. Meu nome é Ideide, eu sou pastora na Igreja Metodista, eu acho que está indo aí para uns 25, 26 anos, tem que fazer a conta, né? Mas eu iniciei a minha jornada de origem, eu sou da 4ª região eclesiástica, eu iniciei ali a minha jornada ministerial, fui pastora no Espírito Santo durante 4 anos, na região ali da Vila Velha, né, Barra do Jucu. Depois permaneci por 11 anos em Cataguases, na Igreja Metodista, ali uma igreja centenária, muito tradicional nossa. Aprendi muita coisa, né? E agora, depois de 6 anos aqui na região, a gente foi reconduzida para mais um mandato e estamos muito animados aqui, ansiosos, né, para o novo que Deus tem a fazer para a gente, né? Quero agradecer mais uma vez também o convite recebido. Eu já estive aí na igreja em João Pessoa, a gente não chegou aí ao culto, mas conheci um pouquinho aí a cidade, estive aí durante o período de um dos concílios da Remini que eu fui convidada a estar, e quero agradecer também, ao mesmo tempo aproveitar aqui a oportunidade para também prestar minha homenagem ao professor Márcio, né? A gente teve um relacionamento, assim, de alguns encontros e breve, mas sempre acompanhando o trabalho dele nas nossas instituições, e para a gente, como igreja, é de fato uma perda, né, a vida dele tão preciosa, mas para o reino de Deus é ganho, né, porque diante do Senhor, como diz a sua palavra, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, então ele está ali presente com o Senhor nesse momento, diante dele, da sua graça eternamente. E o convite que eu recebi foi para estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre essa questão emocional, até no contexto aí do Setembro Amarelo, né? E já começo dizendo, eu não sou, assim, uma especialista nesse tema, não sou psicóloga, né? Não vou falar aqui dessas questões emocionais a partir de uma perspectiva, assim, da psicologia ou de qualquer ciência médica, mas vou falar enquanto pastora, também enquanto teóloga, porque esse tema da emoção sempre me acompanhou. Eu escrevi a minha monografia no meu curso de teologia sobre o tema dos Salmos de Lamentação, e eu tinha assim muito interesse na pastoral, né, e saber como que a Bíblia podia de fato ajudar a gente a pensar essa questão, porque tem muita gente que está sofrendo e a gente atende as pessoas no gabinete pastoral, e esse atendimento ele precisa de um embasamento, como é que a gente ia trabalhar essas questões. Então, a curiosidade, ela foi me movendo, acho que é esse bastante o tema, de maneira que quando eu estava na faculdade, eu comecei a estudar os Salmos de Lamentação, e percebi neles muitas ferramentas, né, para levar as pessoas a um diálogo com a palavra de Deus e com o próprio Senhor, para estimulá-las a uma oração realmente transparente, aberta.
E quando eu terminei, então, o curso de teologia, eu escrevi sobre o Salmo 88. Ele é um salmo, assim, de lamentação, um salmo muito interessante, importante, porque os salmos, eles têm uma estrutura, os salmos de lamentação, eles têm uma estrutura que é você apresentar a sua queixa diante do Senhor, você apresentar os argumentos pelos quais Deus deve te livrar, Deus deve te abençoar e tudo mais, e geralmente esses temas são assim, para convencer Deus de que eu não devo morrer, né? E no Salmo 88, assim como alguns outros salmos, esse convencimento ele é muito interessante, a dinâmica do Antigo Testamento, da oração, da vivência com Deus, porque o salmista fala assim, Deus, se eu morrer, o Senhor não vai lucrar nada, né? Porque enquanto eu estou vivo, eu posso te louvar, eu posso te adorar, eu posso manifestar os teus feitos, eu posso contar as coisas que o Senhor tem realizado, mas se eu morrer, você não vai ter lucro, né? Então, por favor, me mantenha vivo. Então, as dinâmicas são assim. Algumas vezes também o salmista, ele se aproxima de Deus numa dimensão de é, como que eu vou dizer assim, até de uma certa cobrança, vou colocar assim, por uma resposta, e ele usa expressões duras, firmes com Deus, do tipo, Senhor, até quando o Senhor vai ficar calado? O Senhor não vai agir a meu favor? Socorro, Deus, o Senhor não vai agir? E muitas vezes a gente, então, se for olhar, talvez alguma forma hoje de expressão, algumas pessoas vão dizer assim, nossa, mas isso parece uma falta de reverência, né? Mas na verdade não. O relacionamento das pessoas com Deus, principalmente no livro de Salmos, ele é um relacionamento muito intenso, ele é um relacionamento aberto, franco, porque ele implica a ideia de aliança. Então, se eu sirvo a Deus, se eu estou aliançado com o Senhor, então eu tenho liberdade para também expor para Deus toda a questão emocional que eu carrego, as minhas cargas, por quê? Porque sendo alguém pobre e necessitado, e essa é geralmente a forma como o salmista se apresenta, eu sou alguém pobre e necessitado, eu sou alguém limitado e mortal, é, se Deus não agir a meu favor, eu estou perdido. Então, eu preciso que realmente Deus ele se manifeste, né? Porque eu não tenho condições sozinho de lutar contra um sistema que me oprime, contra uma acusação falsa, contra uma enfermidade. Todas essas coisas me colocam na cercania da morte, eu estou sob ameaça. Então, Deus precisa se levantar como meu escudo e como meu protetor. Ele é a minha grande defesa, e então eu preciso mobilizar o coração do Senhor para que ele me responda. Né? Essa é a percepção que a gente tem, em geral, dos salmos. E como eles transmitem, então, quais são as emoções, o coração e a intenção do orante. Né? E aí isso ajuda muito a gente na pastoral. Isso ajuda muito a gente na nossa própria vida com Deus no cotidiano. Primeiro, porque desmistifica e tira aquele tabu de que existe um jeito certo de chegar diante do Senhor, alguma liturgia num sentido assim restrito, né? É preciso ter um tipo de conhecimento para se aproximar do Senhor. E Jesus, ele resgata isso um pouco, ele fala dessa questão da emoção e da singeleza do coração como um jeito correto de se aproximar de Deus, quando ele fala sobre aquele fariseu e aquele publicano que vão ao templo para orar, né? Aquele texto é muito cheio de símbolos, porque ele coloca para a gente que existe uma disposição de coração que para Deus é mais importante do que um conjunto de realizações, de aparência ou de rito com que a gente chega diante de Deus. E quando o publicano ele bate no peito, o bater do peito no peito também é uma expressão de dor e de luto muito forte na cultura judaica. Quando alguém morria, o texto bíblico fala algumas vezes de como as pessoas expressavam luto, jogando pó para cima, vestindo-se de cinza, mas também batendo no peito, né? Porque essa aqui também é um gesto que denota
a emoção que está dentro de mim, a dor do coração. Então, quando eu bato no peito, eu estou sinalizando para Deus e para as pessoas que aquilo que está dentro de mim é pulsante, é dolorido, gera aflição e, portanto, precisa de uma resposta. E é assim que o publicano ora, né? Ele vai batendo no peito diante de Deus e vai, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, né? Aqui também surge uma outra expressão que é forte para a gente, interessante, que é a ideia da misericórdia. Eu amo essa palavra, né? É, no hebraico, também um pouquinho, mas principalmente no latim, que é uma outra tradução importante da palavra misericórdia, a gente tem uma raiz que é miserere cordis, né? Esse miserere cordis é uma expressão que é o coração que se inclina. Então, quando Deus tem misericórdia, Deus está inclinando o coração dele em direção àquela pessoa. Então, quando alguém clama, Senhor, tem misericórdia de mim, aquela pessoa está pedindo, Deus, volta também o teu sentimento, a tua emoção, aquilo que está no teu coração para comigo, né? É, cria, Senhor, uma empatia com a minha dor, se aproxima dela, né? Não fique distante daquilo que está me fazendo doer, né? Que está trazendo angústia à minha alma. Então, todas essas questões que eu estou aqui apresentando para vocês, elas são um preâmbulo para dizer que a nossa emoção é algo muito relevante na relação com Deus. Há um autor chamado Peter Scazzero, que há alguns anos escreveu um livro, e esse livro, de certo modo, foi revolucionário para a vida da igreja, quando ele falou de a espiritualidade emocionalmente saudável. Ele traz aqui um elemento para a gente que é muito importante, de que a nossa espiritualidade muitas vezes é entendida como uma relação que acaba sendo muito metafísica. Quando a gente fala isso, quer dizer, fora do corpo, fora da nossa realidade, mentalizada, algumas vezes racionalizada, de que uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que tem uma relação com Deus, ela deve ser uma pessoa acima das suas emoções. De maneira que esse tipo de pensamento cultivado na história da igreja ao longo dos anos levou a gente a pensar que pessoas que têm depressão, ansiedade, que sofrem dores, que passam por problemas, que se sentem mal diante de uma situação, são pessoas com uma espiritualidade menor. E, portanto, sua fé não é tão rígida, sua fé não é tão forte, não é tão concreta. Esse pensamento, ele foi se arraigando na vida da igreja. E o que ele vai gerar? Ele vai gerar disfunções, porque como é que eu faço se a minha vida está dolorida, se a carga está muito grande para mim, se as coisas estão complicadas, como que eu faço? Né? Então, a tendência, muitas vezes, é sufocar essas emoções, guardar isso sob uma certa máscara, né? Um ativismo, muitas vezes, uma fuga, um escape. Às vezes, até a gente vai perceber que nas instituições que cuidam de pessoas com problemas mentais, com doenças mentais, ou com questões que afetam o psíquico, o elemento da religião ele está muito presente, né? A ideia do medo de Deus, a ideia do medo de uma condenação eterna, essa sensação de que eu estou fingindo que eu sou uma pessoa muito forte, que tem muita fé, mas lá dentro de mim eu sei que Deus sabe. Então, a questão do impostor também. E tudo isso gera um processo de adoecimento da igreja e gera uma espiritualidade doentia. Essa espiritualidade doentia, ela se manifesta de muitas maneiras, inclusive em lideranças manipuladoras, né? Em pessoas que, às vezes, elas em busca de uma aprovação, às vezes até se tornam líderes, se tornam pastores e pastoras, se tornam pessoas de influência, mas quando você observa o discurso dessa pessoa, você vai conseguir perceber muitas disfunções emocionais, né? Então, eu quero que todo mundo goste de mim, eu escravizo as pessoas em torno da minha liderança quando a minha emoção ela é doentia. Então, a gente não está falando aqui apenas
daquelas coisas que parecem doença, jamais explicitamente conhecidas, como a ansiedade ou a depressão, mas também a manipulação das pessoas, também o uso inadequado das estruturas de poder para preencher minhas necessidades interiores de aceitação, de acolhida, de pertencimento, são disfunções emocionais que muitas vezes estão aparecendo na vida da igreja. E quando a gente não diagnostica essas coisas bem, não percebe como elas estão acontecendo, nós corremos o risco de tornar o ambiente da igreja um ambiente que ainda é mais doentio, mais perigoso, mais complicado para a gente. E o Peter Escaseiro, ele trabalha isso muito bem no livro dele, quando ele diz, se você quiser ser uma pessoa saudável, você precisa trabalhar as suas emoções também. A espiritualidade não está dissociada do emocional do ser humano. Então, uma pessoa que tem a oportunidade de colocar diante de Deus as suas dores, as suas fragilidades, ela vai receber resposta de Deus. É muito estranho até que a gente tenha um livro inteiro, que é o livro de Salmos, é um livro inteiro focado na emoção, porque ele é para dizer como eu me sinto e o que está dentro de mim quando eu falo com Deus. Muitas vezes ao longo da história foi ignorado e a gente tratou a espiritualidade como uma coisa à parte da nossa emoção. Então, nos últimos anos, tem havido um movimento muito grande entre muita gente, né? Uma aproximação entre a psicologia e a igreja e as religiões em geral, um resgate de como é que as pessoas, dentro das diversas religiões, inclusive, veem o lado da emoção. Isso não é um movimento apenas do cristianismo, em busca de uma relação saudável com Deus. Então, uma relação saudável com Deus, ela vai gerar saúde para todo o corpo da gente, para a nossa alma, para os nossos relacionamentos. Então, é preciso buscar uma espiritualidade emocionalmente saudável, né? E quando a gente busca essa espiritualidade emocionalmente saudável, a gente vai chegar também à esfera de que, poxa, emoção também é espiritual, né? Porque tudo que é humano é espiritual. É isso que a gente tem que compreender, né? Tudo que é humano é espiritual. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus sente coisas. O texto bíblico, ele coloca essa questão. E eu gosto demais aqui vou trazer o Karl Barth aqui para me iluminar, porque muitas vezes a gente trabalha com a ideia contrária. A gente diz assim, quando a Bíblia fala que Deus sente alguma coisa, como raiva, como ira, isso é antropomorfismo. Isso é eu atribuir a Deus emoções humanas. Mas, na verdade, o que acontece é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós refletimos aquilo que há em Deus e que Ele colocou em nós. A diferença é que Deus é incorruptível e as nossas emoções, elas foram corrompidas pelo pecado. Então, aquilo que em Deus é expresso em justiça, porque a ira e a raiva em Deus são expressos em justiça, em nós são expressos de modo deformado, não é? Por isso nos causa mal. A ira de Deus, ela realiza a justiça. Deus se ira contra aquilo que está de perverso no mundo. Eu me iro quando meu ego é afetado. Eu me iro quando a minha vontade não é feita. Então, eu me iro de formas imperfeitas e pecaminosas, né? E por isso eu preciso receber uma restauração das minhas emoções em Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus veio e viveu todas as coisas humanas, mas sem pecado. E a Bíblia expressa muitas vezes que Jesus ficou irado, entristecido, angustiado, aflito. Como é que as emoções em Cristo elas não conduzem ao pecado? É porque Jesus Cristo, ele como Filho de Deus, ele expressa suas emoções como Deus as expressa, na sua perfeição, na sua integritude, e não com a deturpação do pecado, percebe? Então, aqui a gente também toca nas temáticas de João Wesley, né? Quando ele diz que a imagem de Deus, ela foi afetada em nós pelo pecado. Ela foi afetada também nas nossas emoções.
Então, aquilo que a gente tem de disfunção é aquilo que o pecado está interferindo nas nossas emoções, tornando essas emoções doentias e complicadas, né? E isso pode, inclusive, realmente levar a doenças aí que aí a psicologia e a psiquiatria vão ter que interferir, né? Para gerar um equilíbrio novamente que permita a pessoa sair daquele estado, né? Eu percebo aí que então a gente tem algumas coisas importantes para pensar, né? E nesse aspecto, eu talvez espero não estar muito complicado. Vocês vão colocando aí nos comentários se eu falo muito difícil, porque nesse aspecto aqui específico, o que eu estou trazendo para vocês é uma teologia das emoções, ok? Então, é preciso uma reflexão teológica para que a gente possa entender o lugar da emoção na nossa fé. Sem a gente fazer essa relação de que nós servimos a um Deus que sente, portanto, não precisamos suprimir o que sentimos para servir esse Deus, a gente está fazendo teologia, né? E é muito importante estabelecer uma base teológica para que depois a gente possa ir para a pastoral, porque o jeito como a gente entende a nossa emoção, isso é, a teologia das emoções, vai definir as nossas práticas pastorais. E quando a gente fala de práticas pastorais, a gente não está falando apenas do pastor e da pastora que está no gabinete, mas como eu lido comigo mesma e como eu lá, numa célula, na minha família, na minha casa, eu vou trabalhar com as pessoas para gerar uma emoção saudável, percebe? Então, quando eu admito, o meu Deus sente, e eu sirvo a um Deus que sente. Eu sirvo a um Deus que sente tanto que quando o filho dele morreu na cruz, o dia acabou. Ele sentiu tanto que a criação dele sentiu. Percebe que isso é a mesma coisa que um pintor que está ali, como Pablo Picasso, que ficou tão horrorizado com a guerra que ele pinta Guernica, né? E aí, aquele quadro que é tão simbólico da expressão do horror da guerra, não é? Algumas dizem que uma vez, né, alguém foi se aproximar desse quadro Guernica de Picasso e disse: Esse quadro que você fez é horroroso. A pessoa disse para ele. E ele disse: Foi vocês que fizeram. Vocês que fizeram a guerra fizeram o horror. O que eu fiz foi retratar, né? Então, isso também aconteceu com Deus. Diante do horror, a obra de Deus expressa isso, né? Então, nós temos um Deus que sente, e isso nos alivia, isso nos tranquiliza, porque servir a um Deus que sente me permite sentir, né? E me permite ser acolhida naquilo que eu estou sentindo, né? E aí eu quero ir, então, para a Bíblia, né? Mais especificamente, eu quero trabalhar com vocês hoje um sujeito que sente, e um sujeito que sente loucamente, né? Um sujeito que sente equivocadamente e que vai para um lado errado das suas emoções. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro do profeta Jonas, vocês vão encontrar um sujeito que ele está vivendo muitas emoções complicadas dentro dele, né? Jonas, ele é um profeta, isso aqui é muito importante. Eu estou escrevendo nesse momento, acredito eu que até o final do ano deve sair, um livro sobre um outro personagem que é Jefité. Aí eu estou trabalhando a questão das emoções aí também de Jefité e a história dele, os traumas dele e tudo mais. E aí eu percebo algumas similaridades, que todo ser humano é igual, né, gente? Só muda de endereço. E Jonas tem algumas similaridades com Jefité. O texto bíblico de Jonas começa dizendo que ele recebeu uma palavra do Senhor. Então, quando alguém recebe uma palavra do Senhor, nós estamos diante de uma pessoa que fala com Deus, de um servo de Deus. Nós não estamos, então, diante de uma pessoa que não crê. Tá? Coloque isso aí de começo. Jonas é um cara que crê. Ele foi chamado por Deus e ele crê. Ele não é um descrente, ele não é um desviado, ok? Ele é alguém que está dentro da igreja. Ele é esse moço que vai no culto hoje à noite, né? E Deus falou com ele. Mas no momento que Deus fala com Jonas, Deus desperta sentimentos em Jonas, sentimentos de inadequação.
sentimentos de ira, sentimentos de falta de perdão. Deus pede que Jonas faça uma coisa que ele não quer fazer. E Jonas, então, manifesta o seu adoecimento emocional. Como que ele manifesta esse adoecimento? Primeiramente, pela fuga, né? Ele não consegue tratar o seu conflito com Deus. E ele foge, né? Quando ele foge, uma série de acontecimentos vem em decorrência disso, né? Ele acha um navio e ele empreende uma viagem de fuga. Olha, gente, quando as nossas emoções elas estão adoecidas, a gente acha muitas maneiras de fugir, né? Ah, eu não vou tratar aqui, obviamente, de aspectos da depressão como uma doença clínica, como uma como uma questão realmente de orgânica, uma questão cerebral, que aí, de fato, vai precisar de uma intervenção médica, psiquiátrica. E primeiro também eu quero ressaltar que a gente quebra o braço, a gente vai no ortopedista, né? Eu tenho miopia, então eu vou ao oculista todos os anos, né? E ele me receita um óculos. Mas quando eu tenho problema mental, eu não quero ir no médico e eu não quero tomar o remédio, porque eu acho que isso é uma coisa assim. Então, o cérebro fica doente como um osso se quebra e como a córnea aqui danifica. É a mesma coisa. E precisa de remédio. E o remédio é bom, porque ele alivia, porque ele me controla, porque ele me traz ao equilíbrio. Do mesmo jeito que quando eu ponho um óculos na minha cara, eu enxergo outra vez o que meu olho sozinho não pode ver. Então, o remédio psiquiátrico, ele equivale a esse óculos que eu uso, né? Ele funciona para o meu cérebro como o óculos funciona para a minha visão. Então, eu não vou discutir isso aqui, mas eu vou discutir que, em algum momento, várias das doenças que nós temos, não apenas doenças do cérebro, mas alguns tipos de câncer, alguns tipos de outras enfermidades que nos aparecem, alergias, coceira no corpo, aquelas coisas assim, você vai no médico e ele diz, essa é uma doença psicossomática. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? O que que é uma doença psicossomática? É uma doença que é do emocional, psico, que aparece na carne, no corpo, soma. Soma é o nosso corpo, é a nossa carne, o material do nosso corpo, né? Então, uma doença da alma aparece no corpo. E ela apareceu no corpo de Jonas, né? Primeiro por esse ímpeto que ele tem de fugir, e depois diz o texto que ele então embarca nesse navio. Opa, algo ali na água aqui. Enquanto isso, se alguém tiver algum comentário, pode ir colocando. Eu vou tentando incluir vocês aqui, tá bom? Então, ele foge nesse navio e dentro do navio, quando uma tempestade começa a acontecer, o texto diz que ele havia descido ao porão e se deitado, e ele dormia profundamente. Então, não apenas a viagem dele é uma fuga, mas também esse sono no momento inadequado é também uma expressão de uma fuga, de uma coisa psicossomática, de alguma coisa que está acontecendo no meu corpo, mas que, na verdade, revela uma dor de alma, uma angústia ou uma ansiedade que eu estou vivendo. Nós vamos encontrar essa mesma reação do sono, fora de hora, descompensado, no episódio de Elias, quando ele foge também dos profetas aliás, quando ele foge da rainha, né, Jezabel, logo depois de ter matado ali os profetas de Baal, ele então foge e diz o texto que ele dorme, né, ele deita e dorme, e o anjo vem e tem que sacudir ele ali, né, e dizer para ele, olha, você tem que comer, você tem que beber, né, e, e eu não sei vocês, a gente vai estudando e vai se conhecendo mais, né, e depois de vários estudos, eu cheguei à conclusão de que eu sou uma pessoa de personalidade melancólica, né, então eu tenho a tendência a trazer muito as emoções para dentro de mim. Quanto mais eu me conheço sobre isso, mais eu percebo os meus gatilhos. Então, quando uma coisa começa a acontecer comigo, eu já, opa, peraí, né, eu tenho que dar uma paradinha.
E algumas vezes eu percebo, não no sono, essa fuga, mas no meu caso, às vezes eu travo. Então, eu sei que eu preciso produzir, eu não consigo. Eu sei que às vezes eu preciso até dormir, eu não consigo. Meu pensamento se acelera. Então, eu sei que eu preciso cuidar de mim. Quando essas coisas acontecem, eu sei. Quando eu não havia me conhecido o suficiente, eu estive à beira de estafas muitas vezes, porque por não me conhecer, eu quero continuar insistindo em alguma coisa que eu não estou dando conta de fazer. Então, você precisa e pode conhecer melhor como você funciona, porque existem pessoas de todo jeito, graças a Deus, né? Que seria do mundo sem os melancólicos? Porque os melancólicos são os artistas, né? Os melancólicos são os poetas, os melancólicos são aqueles que conseguem expressar uma dor coletiva, uma dor comunitária, somos nós, né? Então, a gente está sempre escrevendo, a gente está compondo, a gente está traduzindo a dor das outras pessoas. Então, nós somos esses canais, né, por meio dos quais essa arte, ela brota. Mas se a gente não se conhece, a gente corre o risco de entrar em situações que nos levam ao dano. E não apenas a gente, mas os outros também. Então, o texto segue no capítulo 1, dizendo, né, que o capitão do navio chega para ele confuso e pergunta para ele: o que se passa com você? O que se passa contigo? Por que você está aí agarrado no sono, sendo que esse é o momento que está todo mundo desesperado, todo mundo gritando, e você está aí? Parece que está calmo, parece que está tranquilo, está dormindo, deve estar bem, mas não, é um sono de fuga, né? De não enfrentamento, de não achar um jeito de se expressar. Ele foge. E vocês percebem que até agora ele não falou nada com Deus. Deus mandou ele fazer e ele só não foi, né? Só não fez. E aí o texto diz, né? Vamos lançar sorte, vamos descobrir a causa de quem é que está acontecendo aqui com a gente, né? E aí Jonas, então, ele declara para os marinheiros, né? Olha, eu sou hebreu, eu temo ao Deus do céu que fez o mar, né, e a terra. E Jonas tinha declarado para eles, olha, eu estou fugindo de Deus, né? Eu tô em fuga. Então os marinheiros entram em grande temor e dizem, o que que a gente vai fazer agora? Aqui vem o segundo ponto, né? Quando a gente não consegue se tratar muito bem, quando a gente não percebe as nossas emoções, a gente corre o risco de trazer outras pessoas para dentro do nosso adoecimento. Nós afetamos as pessoas ao nosso redor quando a gente não está emocionalmente bem. A gente pode perceber, inclusive, que hoje existem muitas esferas de cuidado com aquelas pessoas que cuidam, né? Então, a família do dependente químico, a família da pessoa que está num processo de Alzheimer, a família de uma pessoa que está num processo de uma doença terminal, são situações onde que a enfermidade daquela pessoa traz um grande desgaste, um cansaço, às vezes uma série de dificuldades para quem está ao redor, né? E aí a gente tem um diagnóstico. Agora, você imagina quanta dor e aflição e angústia podem estar acontecendo numa família sem a gente saber que o que tem ali, na verdade, é uma doença emocional. As brigas que a gente está tendo, os descompassos de entendimento. Não é fato que as pessoas na família, às vezes, não conhecem a si mesmas e também não conhecem umas às outras do ponto de vista emocional. Então, às vezes também a gente usa máximas equivocadas. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi foi que, às vezes, eu espero que as pessoas reajam como eu. Então, num dos testes que eu fiz, foi dito assim: como você é uma pessoa que você se preocupa com a emoção do outro, se preocupa como o outro está sentindo, você pressupõe que ele também está preocupado com você. Você também pressupõe que ele vai te entender. E por isso você, às vezes, permite que as pessoas te firam e você não entende o que aconteceu, não é? Então, quando Jesus ele fala assim, a gente deve tratar os outros da maneira como a gente gostaria de ser tratado, ele está nos ensinando que você precisa conhecer a si mesmo e precisa conhecer o outro. E aí você precisa tratar o outro na dignidade dele, na condição dele, não como você.
Porque senão eu posso estar dando para uma pessoa uma coisa que para mim é valiosa, mas para ela não é. Eu tenho que descobrir o que é valioso para aquela pessoa. Um outro jeito de enxergar isso é aquele autor Gary Thomas, né? Naquele livro das 5 linguagens do amor, né? Ele está dizendo, você precisa conhecer como a outra pessoa funciona. Se você não conhece como a outra pessoa funciona, você não tem condições de dar a ela o que ela precisa, né? E isso tanto é autoproteção, no sentido de que eu reconheço minha emoção, meu coração, eu cuido dele. A Bíblia manda a gente guardar o nosso coração, percebe? Quando a Bíblia está falando guarda teu coração, ela está dizendo cuidado com aquilo a que você expõe o seu coração. Você pode ser ferido de jeitos muito danosos, né? Não é assim, blinde seu coração, percebe? Não é para blindar o coração, é para guardar o coração, preservar o coração, saber o que eu vou deixar entrar dentro dele, né? Ok? Então, a gente precisa saber esses limites para que a relação seja saudável. E Jonas não sabe. Então, a partir do momento que ele percebe que ele está causando um dano, ele não pede ajuda. Ele poderia ter dito aos marinheiros: vamos todos orar ao Senhor para que ele acalme a tempestade? Vamos todos pedir a Deus, então, que ele tenha misericórdia de mim? Mas Jonas não consegue lidar com a emoção. Então, percebe, ele fugiu. Depois ele trouxe doença e angústia às pessoas ao redor dele. E a terceira coisa que ele faz é um senso de autodestruição. Porque ele diz: me joguem no mar. Né? Me joguem no mar. Então, a partir do momento que ele pede isso, ele está percebendo que ele não tem condição de lidar com aquilo que está acontecendo, né? E aí aqueles homens clamam a Deus, mas eles não sabem o que fazer, porque quem tem a instrução é Jonas, quem conhece Deus é Jonas. Esses homens são marinheiros de outras religiões, eles não sabem se aproximar do Deus dos hebreus. E eles clamam e dizem: Senhor Deus dos hebreus, nós não sabemos o que fazer. Ele está dizendo para a gente jogar ele no mar. Por favor, Senhor, nos perdoe, porque a gente vai obedecer a ele, porque a gente não sabe o que fazer. É mais ou menos isso que acontece. Aqueles homens temem a Deus, eles fazem votos e sacrifícios, não é? Mas eles lançam Jonas ao mar. E aí, pela primeira vez no livro, no capítulo 2, a gente tem Jonas falando. Abra comigo a tua Bíblia aí, né? É, e, e vamos prestar atenção a alguns aspectos dessa fala dele. Jonas está no ventre do peixe. É um momento, assim, eu digo que quando eu penso em Jonas no ventre do peixe, eu penso em um sujeito que está voltando ao útero da mãe, porque aquele lugar de aprisionamento, vamos aí para a nossa imaginação, né? Tirando o fedor do peixe, né, gente? Mas imaginando que ele está ali dentro, né, daquele peixe enorme, ele escuta os batimentos do coração do peixe. Ele ouve os movimentos de todos os órgãos do peixe. A, a percepção é a percepção de alguém que volta ao útero. Né? Se a gente for exercitar nossa imaginação aqui, é muito possível imaginar Jonas em uma posição fetal, não é? É muito, muito profundo e simbólico isso aqui. Ele se encolhe. E a posição fetal é uma posição de entrega. É uma posição que leva a gente à vulnerabilidade. Ele mostra agora que ele está fraco. Ele mostra até fisicamente que ele está carente. Né? E agora, então, quando ele manifesta essa fragilidade, quando ele coloca essa fragilidade em evidência, ele consegue falar. Então, muitas vezes, quando a gente quer demonstrar força demais nas coisas o tempo todo, a gente não consegue expressar o que está doendo por dentro. E se a gente não expressa, o que está dentro da gente nos consome, nos consome, né? É por isso que Jesus também fala que é o que entra no homem não é o que contamina ele, mas é o que sai. É justamente porque quando esse adoecimento ele sai da gente, ele sai em palavras ofensivas, ele sai em blasfêmias contra Deus, ele sai em ódio contra as outras pessoas, né?
Então, Jonas agora ele consegue expressar isso diante de Deus. É a primeira vez que ele vai dizer para Deus o que de fato ele está pensando, o que de fato ele está sentindo, né? E ele diz assim, olha só, no ventre do abismo eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou. As ondas e vagas passaram sobre mim. Percebe que isso é um sentimento de sufocamento? Senhor, eu estou afundado, né? As ondas e as vagas, a expressão do mar, o mar ele é uma figura de terror para o judeu. O judeu é um cara de deserto, um cara de montanha. Então, essa quantidade imensa de água, ela é muito mítica. O mar é lugar de medo para o judeu. Então, toda vez que ele fala em mar, ele está expressando situações de terror e medo que ele não pode controlar. Isso é tão forte que lá no Apocalipse diz assim: primeiro, o mar é de cristal, em Apocalipse, quer dizer, o mar, um mar normal, eu não vejo o que tem dentro dele. Um mar de cristal é transparente, eu consigo enxergar, então. Primeiro, eu perco o medo do mar, porque ele se torna transparente, eu consigo vê-lo. Isso é o começo de Apocalipse. E lá no final diz, e o mar já não existe. Por que não existe mar no céu do judeu? Porque o mar é um lugar do medo. Se fosse um céu de viking, provavelmente ia ter muito mar, porque o viking é um cara da navegação. Ele não teme o mar. O mar para ele é o lugar do desafio, mas para o judeu é o lugar do medo, né? Para a gente ir aqui um pouquinho para as mitologias aí de todos os povos, né? Então, no Apocalipse, se eu quero dizer não haverá mais medo, eu vou dizer o mar não existe, né? Então, Jonas está no grande lugar do medo, submerso nesse medo. E agora ele admite: eu estou com medo. As ondas e as vagas passaram sobre mim. Eu estou no lugar do medo, né? E ele disse: Deus me lançou diante dos olhos dele, né? Eu estou angustiado, eu estou sofrendo, né? Eu estou passando por um momento de grande dificuldade. E aí ele diz: as águas me cercam até a alma, né? Uma outra tradução possível disso é: a água vem até o pescoço, porque a palavra alma no hebraico ela também está ligada à ideia do ruá, do espírito, da respiração. Alma é essa região aqui também para o judeu. Porque se eu apertar aqui, a pessoa morre. Então, na cosmologia judaica, a alma ela tem a ver muito com a respiração. Por isso, ruá, que é espírito, é a mesma palavra que expressa o som da respiração. Então, se a água veio aqui, ó, até o pescoço, isso é, eu estou nas cercanias da morte. Eu estou por morrer. A água está vindo até o meu pescoço, eu não tenho como sair, né? As algas se enrolaram na minha cabeça. Então, ele diz que desceu aos fundamentos do monte, os ferrolhos estão sobre ele, percebe? São todas expressões de aprisionamento, são todas expressões de travamento, né? Uma das coisas que a gente, quando está numa crise de ansiedade, numa crise depressiva, muitas vezes no gabinete, quando eu estava lidando com pessoas que estavam expressando dores muito profundas, até o físico gera, né, o fechamento, né? O físico gera o fechamento. Se você for observar um nenenzinho que tá com fome, ele começa assim, com as mãozinhas fechadinhas, chorando, né? E à medida que a mãe o amamenta, cuida dele, que ele vai se sentindo alimentado e acolhido, ele vai relaxando. Então, um dos sinais que a gente aprende na maternidade é quando o seu nenenzinho estiver com a mãozinha aberta, é porque a barriguinha já está cheia, né? Então, toda ausência, toda necessidade gera travamento. E toda satisfação gera relaxamento. Então, essa emoção de Jonas estava travando ele todo. Estava travando ele todo. E ele fica ali no ventre do peixe, né? É claro, gente, que o trabalho de Jonas, né? Jonas ia precisar de muito tempo de terapia para se resolver, porque ele chega no final do livro dele todo bagunçado ainda, mas eu vou lá para o final agora, que aí ele é vomitado na terra, né? E ele faz votos a Deus que ele vai louvar o Senhor, agora ele se lembrou de Deus e tal, e enfim, o peixe vomita ele lá em algum lugar, e ele chega então e vai a Nínive. Quando ele chega a Nínive, ele tem que fazer o enfrentamento, que até agora ele não fez.
quando ele faz o enfrentamento dos ninivitas, que são os adversários dele, são as pessoas de quem ele tem raiva, são as pessoas que ele não consegue lidar, são os traumas que ele tem, tudo isso Nínive representa, ele fica desgostoso quando a misericórdia de Deus se apresenta ali, e ele não consegue perdoar. E Deus faz para ele uma pergunta que eu acho muito chave. Lá no capítulo 4, versículo 4, Deus pergunta para ele: é razoável a sua ira? Faz sentido, Jonas, essa ira que você tem? Ela é justa, né? E Jonas, ele responde para Deus: a minha ira é razoável até a morte, né? Então, ele é considerado um antiprofeta porque tudo que se espera de um profeta é que ele proclame a libertação, que ele proclame a solução das dificuldades das pessoas, que ele anuncie a graça de Deus. Mas Jonas não consegue fazer isso, porque as emoções dele estão adoecidas. E embora ele tenha passado por vários eventos traumáticos, ele nunca chega ao real enfrentamento da sua situação. A história de Jonas termina com Deus fazendo uma pergunta: por que eu não posso ter misericórdia? Essa pergunta, ela parece muito com outras que estão em textos bíblicos. Essa pergunta, por que eu não posso ter misericórdia dos ninivitas? Gente, essa é a mesma pergunta que o pai faz para o filho que fica do lado de fora da casa quando o mais novo volta. Ele diz: por que eu não posso fazer festa? Por que a gente não pode celebrar? Essa é a mesma pergunta que o Senhor faz quando ele contratou trabalhadores o dia inteiro e ele vai pagar o salário dos últimos e os primeiros reclamam: a gente trabalhou o dia inteiro. E aí o Senhor pergunta: por que eu não posso ser bom? Essas perguntas, elas são feitas para todos os seres humanos. Por que você não consegue abrir mão da sua raiva? Por que você não pode perdoar? Ou por que a minha bondade gera esse sentimento em você? Então, a pergunta que Deus faz a Jonas, por que eu não posso ter misericórdia? Ela é uma pergunta terapêutica. Ela é uma pergunta pastoral. Ela é uma pergunta de cura. Se Jonas fosse capaz de responder a Deus autenticamente a essa pergunta, talvez ele encontrasse solução para sua alma, né? O que me alegra é saber que o nosso Deus está preocupado com as nossas emoções e que Ele quer nos curar nelas. É por isso que lá em Apocalipse diz que lá não haverá choro, nem dor, nem luto. Essas são emoções, gente. No céu não haverá as emoções que causam tristeza, porque a ideia do céu é uma ideia de plenitude, de alegria e felicidade. Mas não apenas porque as situações vão ser boas para nós no céu, mas porque nós receberemos cura nas nossas emoções. Percebe isso? Então, a promessa de não haver nem choro, nem dor, nem morte no céu, não é uma promessa de que as coisas serão sempre boas no céu. É mais do que isso. É uma promessa de que nós seremos capazes de sentir coisas boas, de que nós teremos sido curados nas nossas emoções. Se nós não formos curados nas nossas emoções, nós não podemos viver a vida em comunidade, porque nós vamos estar sempre em oposição às outras pessoas. Para viver a vida em comunidade, é preciso ser curado nas emoções, né? Isso significa saber receber uma ofensa. Isso significa saber perdoar o inimigo. Isso significa saber reconhecer o inimigo. Isso significa saber colocar bons limites nas minhas emoções. Significa não jogar pérolas aos porcos. Significa ter cuidado com as pessoas que querem me destruir. Significa maturidade. Ou, para usar um termo de hoje em dia, inteligência emocional. Ok? E Jonas não consegue fazer isso. E o texto termina, né? Porque, na verdade, gente, Jonas somos todos nós. Jonas é uma grande parábola, né? E
A pergunta que está para a gente hoje é isso: a nossa ira é razoável? A nossa raiva é razoável? Como é que nós vamos fazer com os conflitos que nós temos? Vamos conversar sobre eles? Vamos enfrentá-los? Ou vamos continuar com fugas que podem matar o nosso corpo? Em alguns casos, a bulimia é uma fuga. Em alguns casos, a anorexia é uma fuga. Em alguns casos, a ansiedade é uma fuga. Em alguns casos, o marido que bate na esposa está fugindo do que está dentro dele. Em alguns casos, a pessoa que estupra outra, que violenta outra, que faz a coisa mais absurda, está fugindo também de coisas dentro dela. Então, todas as emoções distorcidas e as violências que nós impingimos uns aos outros na sociedade, as histórias que contamos sobre nós mesmos, nossas posturas políticas, nossas posturas religiosas, nossas posturas ideológicas, podem estar escondendo brigas que estão dentro de nós. E a gente sempre tem que fazer a pergunta: isso que eu estou sentindo é razoável? Se não for, eu tenho que resolver com Deus, né? Ele quer me tratar pastoralmente. Se eu não permitir, isso pode evoluir futuramente para uma coisa muito mais séria. E, novamente, com muita sobriedade, eu quero dizer para vocês, eu não estou falando aqui de doenças que precisam de um diagnóstico médico. Eu estou falando das coisas do seu dia a dia, que vão se acumulando e que podem evoluir para grandes doenças emocionais, que não são apenas individuais, mas são doenças também emocionais coletivas. Há muitas doenças que se tornam coletivas, famílias adoecem, igrejas adoecem, porque alguém não fez a pergunta se isso é razoável. Se não for razoável, eu tenho que resolver, né? Tem alguma coisa que está desequilibrando. Então, eu preciso pedir a Deus o perdão desse pecado, de não cuidar do meu coração. De achar que porque eu orei muito, porque eu jejuei muito, porque eu leio muito a Bíblia, isso é o suficiente, sendo que há outras coisas que eu estou colocando no cantinho secreto do meu coração, né? Porque se eu tenho uma emoção saudável, uma alma saudável, uma vontade saudável, então quando Deus falar, eu vou me dispor, não para fugir, mas para encarar o que ele disser para mim, por mais difícil que seja. Era porque tinha emoção saudável que Jesus conseguiu vencer a cruz. Olha, Pai, não quero, não estou com vontade, não desejo, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas, por favor, me ajude, né, para que eu possa passar por isso. E aí, gente, só de curiosidade para vocês, eu adotei também uma perspectiva de Jesus para tratar meus problemas, né? Eu tenho um método Jesus para lidar com qualquer coisa que eu viva, né? Esse método Jesus, ele é muito bom, assim. Eu morro na sexta-feira, tô chorando, tô sofrendo, tá difícil, não tô aguentando. Olha, mas domingo eu ressuscito, porque não dá, né? Tem até uma pastora aí do Nordeste que outro dia falou uma coisa que eu achei muito engraçado. Eu digo de outro jeito, né? Eu falo desse método Jesus de 3 dias para sair de qualquer crise, mas ela falou assim: não, gente, eu fico deprimida 3 dias só, mais de 3 dias atrapalha a agenda, né? E eu ri muito dela, mas é verdade. Você precisa desenvolver métodos que digam: eu vou sofrer por isso até que. Eu preciso botar um limite na minha dor. Se eu não boto, vai continuar doendo para sempre. Se eu boto, eu digo, bom, eu tenho um limite para ela. O que eu vou fazer agora para sair? Vou procurar aconselhamento? Vou procurar uma terapia? Vou procurar um pastor, uma pastora experiente, né? Muito cuidado também para escolher um bom pastor, uma boa pastora para aconselhar você, né? Nós, pastores e pastoras, temos uma responsabilidade muito grande na pastoral. Eu preciso ajudar você a achar o seu caminho de cura com Deus. Meu papel é pontuar para você quais são as suas possibilidades, não é dizer o que você vai fazer. Você não sou eu não tenho esse direito de interferir assim, né? Bons amigos que escutem você, né? Boas leituras bíblicas que vão te fortalecer. Oração, oração também é terapia. Eu conto tudo para Deus, né? E aí fico esperando o que ele vai me dizer. E às vezes só no eu contar para Deus, eu já coloco ordem no meu mundo interior, né?
e só de contar, Deus já me sentir que Deus está me acolhendo, eu já estou resolvida naquela questão. Enfim, né? São essas questões de busca de saúde, né? E sempre, gente, fazer boas perguntas, né? O que eu estou sentindo é razoável? Será que eu já não passei da medida? Será que eu não estou demorando demais para sair desse sentimento? Será que eu não estou dando importância demais ao que não tem importância? Será que? Então, se eu duvidar de mim mesma sempre e confiar em Deus sempre, eu vou encontrar equilíbrio para as minhas emoções, né? Porque Deus é a minha referência de uma emoção saudável, ok?